Vamos falar sobre os modernos confederados. A gente pode ser levado a crer que eles formam um grupo homogêneo. Não formam, gente, não formam mesmo. E nesse sentido é possível dividi-los em 3 grupos. Primeiro é o Texas, com seus vizinhos Oklahoma e Novo México. Esse conjunto forma um todo homogêneo. Se eles estivessem querendo se separar dos Estados Unidos, por achar que os Estados Unidos não são mais capazes de defendê-los, nem de fazer valer seus interesses e anseios, esses 3 poderiam formar um único Estado. E já foram um único Estado independente por muito tempo. 1830 a 1845, né? República do Texas. Segundo grupo, bom, aí sobra os demais confederados. Você pode falar, não, esses são idênticos. Não são. Os da costa leste, virados para o Atlântico, são muito mais ricos, desenvolvidos, industrializados, urbanos. E os da região do Vale do Mississippi, o cinturão da Bíblia, Redneckland, são pobres, atrasados, subdesenvolvidos. E outra coisa interessante, Ku Klux Klan, ela é forte nesses Estados Confederados do Leste. E ela existe, evidentemente, no Texas. Mas, incrivelmente, na região pobre do cinturão da Bíblia, eles substituíram o racismo contra os pretos, porque os pretos aqui são um grupo muito forte, pelo racismo contra os palestinos. Traduzindo, não é que o Texas seja apenas anti-sionista, e ele é um dos estados mais pró-palestinos dos Estados Unidos, e ele é profundamente anti-sionista, mas a gente tem que admitir que o antissemitismo aqui está crescendo. Nessa região aqui, dos Estados Confederados do Leste, né, da costa atlântica, o antissemitismo nunca morreu, nem o racismo, está junto com a Ku Klux Klan. Agora aqui é uma coisa interessante, os brancos são profundamente racistas, mas a população negra, ela foi crentizada, evangelizada. É daqui que sai a maioria dos pastores que vêm para o Brasil. Esses evangélicos que a gente tem no Brasil vêm de igrejas cuja origem é essa região aqui, ó. É essa região. E essa região é profundamente sionista. Então é uma diferença conceitual importante. Não é que não haja Ku Klux Klan aqui, mas o esquema aqui desse chamado cinturão da Bíblia é encarar o Estado de Israel como uma continuação do Israel histórico. Sabe? E é uma leitura fundamentalista. Vou explicar novamente o que é fundamentalismo. É quando você lê um texto religioso achando que é um livro histórico, acreditando que o que ele diz é uma verdade histórica. Isso é fundamentalismo. E a leitura evangélica desses estados é profundamente fundamentalista. Então é uma região rural, uma região bem mais atrasada, uma região bem mais pobre, e uma região muito pró-Israel, diferente dessas duas, tanto a leste, na região do Atlântico, quanto a oeste, na região do Texas. Vamos chamar disso aqui de Vale do Rio Grande, isso aqui Vale do Mississippi, e isso aqui Costa do Atlântico. Tá certo? Bom, mas deixa eu mostrar para vocês isso, né? Só falar não adianta, senão estou aparecendo nesses outros canais aí. Aqui eu compilei os dados, a área de cada um desses estados, a população de cada um desses estados, o mais atual possível, e o PIB de cada um desses estados. Vejam vocês o que eu estou falando. Os 6 estados, e olha que eu incluí a Virgínia Ocidental, que é é o Espírito Santo dessa área. A área é a menor das 3 dos confederados, pouco mais de 700 mil quilômetros quadrados, pouco mais que o Texas. Isso aqui é pouco mais que o Texas, mas tem 60 milhões de habitantes, mais de 60 milhões de habitantes, e o PIB 3 trilhões 952 bilhões de dólares, considerando o ano que essas informações são, 2022, o PIB deles é do tamanho do PIB do Brasil. Então esses 6 estados, e eu estou incluindo a Virgínia Ocidental, que não faz tanta diferença, como se diz, quem joga pelado no campo é café com leite. Esses 5 estados mais a Virgínia Ocidental têm um PIB do tamanho do PIB brasileiro. Eles são muito ricos: Virgínia, Carolina do Norte,
Carolina do Sul, Geórgia, Flórida e a Virgínia Ocidental. São 8 cidades, 8 aglomerados urbanos, né, regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes. 2 com mais de 5 milhões. Atlanta, a maior, com 6 milhões e 200 mil. E Miami, a segunda maior, com 6 milhões e 100 mil. São 2 cidades com mais de 2 milhões de habitantes, né, regiões metropolitanas. Tampa, 3.300. Orlando, 2.700. E outras 4 cidades, regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes. Virginia Beach, fica na Virgínia, evidentemente. Jacksonville, fica na Flórida. Raleigh, na Carolina do Norte. E Richmond, na Virgínia. Certo? Agora vamos aos estados, vamos chamar de confederados da região do Golfo. Redneckland, né? Cinturão da Bíblia, aquela parte que eu falei mais atrasada, mais pobre. Tem aqui Alabama, Mississippi, Louisiana, Kansas, Arkansas, Missouri, Kentucky, Tennessee. Você tira todos para salvar meio. Kentucky mais ou menos, né? Eles têm uma área bem maior do que os confederados do Atlântico, 1.140.000 km². Joga então uns 400.000 km² a mais. A população é pouco mais que a metade, 36,5 milhões de habitantes. O PIB também é cerca da metade, 2 trilhões de dólares. E as cidades são bem menores. Você tem 3 com mais de 2 milhões de habitantes, né? St. Louis, no Missouri, Kansas City, também no Missouri, Nashville, no Tennessee. E 4 outras com mais de 1 milhão de habitantes: Louisville, Memphis, Birmingham e Nova Orleans. Então é uma região de fato mais pobrezinha. Agora o Texas é um colosso. Ele é o maior das 3 regiões, apesar de não ser o mais populoso. Ele tem quase 1.200.000 km², mas uma população igual à dos confederados da região do Vale do Mississippi, 36,5 milhões de habitantes. 30 milhões e meio só no Texas. O PIB é muito grande, sabe? O PIB é muito grande, bem maior, quase 2 trilhões e 800 bilhões de dólares, 2 trilhões e 400 bilhões só no Texas. Texas é de longe a maior economia dessa região. A Flórida também tem um PIB de mais de 1 trilhão de dólares, 1,4 trilhões de dólares. E as cidades são bem maiores, né? Você tem Dallas com quase 8 milhões de habitantes, que é a maior cidade dos chamados Estados Confederados. A segunda maior também fica no Texas, é Houston. Phoenix, no Arizona, já tem mais de 5 milhões de habitantes na região metropolitana. 2 outras com mais de 2 milhões, ambas no Texas, San Antonio e Austin. E as 2 outras ficam no estado de Oklahoma City e Tulsa, com um pouco mais de 1 milhão de habitantes. Então, no geral, são 22 cidades com regiões metropolitanas superiores a 1 milhão de habitantes, das quais 4 têm mais de 5 milhões. Na verdade, as do Texas têm mais de 7 milhões e a dos Estados Confederados da região do Atlântico tem mais de 6 milhões. As outras cidades não são tão grandes. De um modo geral, se fossem independentes, os Estados Confederados hoje seriam mais ricos, mais populosos e maiores do que os estados da União do passado. Mas, num caso de seccionismo, eu duvido muito que eles permanecessem unidos. Certas diferenças são bem grandes. O Texas, Novo México, Oklahoma é uma coisa mais chicana, e as outras 2 regiões, os confederados a leste do Texas, são mais aquela cultura mais black, né, a cultura mais negra, com uma diferença: a do Vale do Mississippi é pobre e o do Atlântico é bem mais rico, bem mais desenvolvido, bem mais urbano. Então não daria certo. Eu não vejo como modernamente, numa situação que você quer se livrar do encosto, o Texas permanecesse junto com os demais estados confederados. E ainda nessa questão de encosto, eu não vejo como os estados ricos dos confederados Atlântico permaneceriam juntos com os estados pobres da região entre o Golfo e o Vale do Mississippi. Basicamente é isso. As nossas fontes, claro, né? Para o PIB, nós pegamos essa publicação do próprio governo dos Estados Unidos. Para as regiões metropolitanas, essa lista disponível na Wikipédia em inglês. Correto? É muito importante a gente apresentar as fontes dos estudos que a gente faz. Então, nossa primeira apresentação do que seria os Estados Unidos é essa: falar, surgiria um novo Estado confederado?
Olha, dificilmente, eu não vejo, não vejo muita liga, não. Mas quem sabe, né? Os Estados Unidos estão indo pro buraco? Estão, e tem gente que ainda quer acreditar que não vai dar nada, que é só jogo de cena, que é só o Trump, que é só a extrema-direita. Gente, o buraco é muito mais embaixo que esse. De verdade, não é só o Trump, não é só a extrema-direita, não tem nada a ver com fascismo, certo? O buraco é bem mais embaixo mesmo. E assim como a União Soviética acabou num pulo, o que a gente pode fazer é torcer para os Estados Unidos acabar num pulo. Que a última vez que tentou se separar estados, não foi num pulo, não, foi numa guerra terrível que durou 4 anos. E a gente, claro que é o fim dos Estados Unidos, né? Inclusive para a América Latina tem alguma chance no mundo, mas a gente não quer guerra. A guerra não é boa para ninguém, de forma alguma a guerra é boa para ninguém. Tomara que essa separação seja pacífica. É por isso que a gente torce. Até o próximo vídeo, quando nós vamos falar dos chamados Estados da União. Fui.